Existe um conflito silencioso que muitas pessoas carregam. A dificuldade de se aceitar, de se valorizar e de se colocar como prioridade na própria vida. Passamos tanto tempo tentando agradar os outros, buscando aprovação, evitando rejeição, que esquecemos do relacionamento mais importante de todos, aquele que temos conosco. E quando essa relação está fragilizada, o medo cresce, a insegurança domina, e até pequenas críticas parecem terremotos internos. Os estoicos, no entanto, enxergavam a vida de um jeito diferente. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca nos mostram que o amor próprio não nasce do ego, mas do autodomínio. Não se trata de se achar perfeito, mas de construir uma relação saudável com quem você é, aceitando suas imperfeições e escolhendo todos os dias ser leal a si mesmo. Este vídeo é um convite para essa transformação. Aqui vamos explorar os princípios estoicos, que ajudam a fortalecer a autoestima, a blindar a mente contra comparações e a aprender a amar a si mesmo de forma tão profunda que nada e ninguém consiga roubar a sua paz. Não é sobre se tornar alguém que não sente dor ou insegurança. É sobre desenvolver a força interior para atravessá-las e ainda assim permanecer inteiro. O maior erro que muitos cometem é tentar encontrar o próprio valor nas mãos dos outros. A aprovação, os elogios, o reconhecimento. Tudo isso pode trazer uma sensação passageira de importância. Mas quando essa validação externa desaparece, o vazio volta. Os estoicos entendiam que uma mente dependente da opinião alheia jamais será livre. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia para si mesmo que é insano buscar paz em lugares que não controlamos. E é exatamente isso que fazemos quando entregamos nosso valor ao julgamento dos outros. A primeira lição histórica para desenvolver o amor próprio é clara. Você precisa se conhecer profundamente, antes de se preocupar com quem te aceita ou rejeita. Pergunte-se se você se aceita. Isso exige um nível de honestidade que muitas pessoas evitam. Porque encarar a própria verdade pode ser desconfortável. Mas é nesse confronto que nasce a força. Quando você entende que o que te define não são os aplausos, mas os seus princípios. Para aplicar essa ideia, os estoicos utilizavam o que chamavam de autoexame diário. Epicteto ensinava que, ao final de cada dia, você deveria visitar suas ações, refletir sobre seus erros e reconhecer seus acertos. Não para se punir, mas para se compreender. Essa prática cria uma conexão mais sólida consigo mesmo, porque te ajuda a te enxergar que o seu valor não depende de perfeição, mas de alinhamento com quem você quer ser. Você passa a avaliar seus comportamentos com base no que está sob o seu controle e não no que os outros pensam sobre você. Esse exercício repetido com consistência fortalece a sua autoestima porque te lembra diariamente que você não precisa da aprovação externa para existir, com dignidade e propósito. E à medida que você se conhece, a relação com o mundo muda. As críticas ainda podem doer, mas deixam de te definir. A rejeição ainda pode incomodar, mas não te destrói. O amor próprio te liberta, porque quando você sabe quem é, ninguém mais pode usar sua insegurança como arma contra você. Essa é a base para aprender e te amar a si mesmo de forma saudável. Não é arrogância, é consciência. E na próxima parte vamos explorar como os estoicos lidavam com comparações, julgamentos e expectativas. E como você pode usar esses princípios para criar uma autoestima inabalável, mesmo em um mundo que insiste em te fazer duvidar do seu próprio valor? Um dos maiores venenos para o amor próprio é a comparação. Vivemos em um mundo onde tudo é exposto, onde cada conquista alheia parece um lembrete das nossas próprias falhas. Isso cria um ciclo silencioso de insatisfação e insegurança. Os estoicos, no entanto, sabiam que essa comparação constante era um caminho seguro para a infelicidade. Epicteto dizia: se você quer ser livre, não olhe para o que os outros têm. Olhe para o que depende de você. A segunda lição histórica para desenvolver uma autoestima sólida é entender que o seu valor não está naquilo que te falta, mas naquilo que você já possui e constrói todos os dias. Comparar-se com os outros te afasta de quem você realmente é, porque te faz viver de acordo com padrões que não foram criados por você. E a si mesmo é reconhecer que a sua jornada é única e que medir o seu progresso com a régua dos outros é um convite constante à frustração. Para aplicar isso na prática, comece substituindo a comparação pela observação consciente.
Quando sentir que está se medindo pelos resultados dos outros, pare. Essa pergunta tão simples e tão poderosa liberta você de expectativas que não pode controlar. Marco Aurélio praticava isso todos os dias como imperador. Ele era constantemente comparado a outros líderes, criticado por suas decisões e julgado por erros que nem eram seus. Ainda assim, ele mantinha uma clareza interna impressionante, porque sabia que o único julgamento que realmente importava era o que fazia sobre si mesmo. Essa prática fortalece a autoestima porque te coloca no comando da sua própria narrativa, permitindo que você se concentre em evoluir dentro daquilo que está sob o seu controle. Com o tempo, essa mudança de mentalidade gera liberdade. As conquistas dos outros deixam de ser gatilhos para a sua insegurança e passam a ser apenas parte do cenário. Não mais uma régua para medir o seu valor. Você para de se sentir atrasado, insuficiente ou inferior, porque passa a enxergar o que realmente importa: o progresso pessoal. Essa é a essência da segunda lição histórica. Amar a si mesmo significa respeitar o próprio ritmo. Isso não quer dizer que você deve se acomodar, mas que deve construir uma autoestima baseada naquilo que depende de você, e não no que foge do seu alcance. E na próxima parte vamos aprofundar ainda mais essa transformação, revelando como os estoicos lidavam com críticas, rejeições e julgamentos. E como você pode criar uma autoconfiança tão firme que nada do lado de fora consegue derrubar. Uma das maiores barreiras para desenvolver amor próprio é a maneira como lidamos com críticas e rejeições. É natural querer ser aceito, mas quando a nossa autoestima depende do olhar dos outros, nos tornamos reféns de algo que não controlamos. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Marco Aurélio, sendo imperador, era alvo constante de julgamentos, fofocas e ataques políticos. Ele poderia ter-se destruído tentando agradar a todos, mas escolheu um caminho diferente. Definir o próprio valor a partir de seus princípios e não da opinião alheia. Em suas meditações, ele escreve: se alguém me critica sem razão, o problema é dele. Se há razão, aprendo. Mas se não há, sigo em frente. Essa mentalidade estoica muda tudo. Quando você entender que nem toda opinião merece espaço dentro de você, o peso das críticas diminui e a sua autoestima deixa de oscilar conforme o que os outros pensam. Para aplicar isso na sua vida, é essencial criar um filtro consciente para as críticas que recebe. Sempre que alguém te julgar ou rejeitar, pergunte-se: isso acrescenta algo ao meu crescimento ou é apenas ruído? Essa simples prática coloca você no controle porque te permite aprender com o que é construtivo e descartar o que não serve. Epicteto reforçava essa ideia, ensinando que ninguém tem o poder de te ferir sem o seu consentimento. O que dói não é o que dizem, mas o significado que você dá às palavras dos outros. Ao treinar essa habilidade, você fortalece sua autoestima porque ela passa a ser construída sobre um alicerce interno e não sobre a validação externa. Críticas virão, rejeições acontecerão, mas nada disso será capaz de definir quem você é, porque você mesmo passa a escolher o que merece importância. Com o tempo, essa prática cria uma confiança silenciosa. Você percebe que não precisa ser perfeito para ser valioso, nem precisar da aprovação de todos para se sentir inteiro. O julgamento externo deixa de ser um espelho da sua identidade e passa a ser apenas uma opinião, entre tantas outras. Essa terceira lição estoica ensina que amar a si mesmo é proteger o seu espaço interno, não construindo muros para se isolar, mas desenvolvendo clareza suficiente para saber o que merece entrar e o que precisa ficar do lado de fora. E na próxima parte vamos revelar como os estoicos cultivavam uma relação profunda consigo mesmos, transformando o autoconhecimento em uma ferramenta poderosa para criar autoestima verdadeira e inabalável. A maior lição dos estoicos sobre o amor próprio não está na busca por aceitação externa, mas na qualidade da relação que você constrói com você mesmo. Marco Aurélio, mesmo com todo o poder e riqueza de um imperador, escrevia diariamente para lembrar a si mesmo de que nenhum título, conquista ou elogio poderia definir o seu valor. Ele sabia que quando o mundo desaba, o único lugar seguro que você pode ter é dentro de si. Esse é o fundamento da quarta lição estoica. Não espere que os outros preencham o espaço que só você pode ocupar.
enquanto você se abandona. Nenhum relacionamento, nenhuma conquista e nenhum reconhecimento será suficiente para te fazer sentir inteiro. Amar a si mesmo é se comprometer com o próprio bem-estar, com seus princípios e com o que te aproxima de quem você deseja ser. Para transformar isso em prática, os estoicos utilizavam o exercício do autoalinhamento. Todos os dias faça perguntas a si mesmo. Minhas atitudes refletem quem quero me tornar. E estou vivendo de acordo com os meus valores ou tentando agradar os outros? Essas reflexões criam uma clareza profunda porque te ajudam a enxergar quando está vivendo para si e quando está vivendo para o mundo. Epicteto ensinava que não há liberdade maior do que depender apenas de si mesmo para encontrar paz. Isso não significa se fechar para os outros, mas construir uma base interna que nenhuma crítica, rejeição ou falta de validação seja capaz de te derrubar. Uma autoestima verdadeira nasce quando você deixa de se medir pela aprovação externa e começa a viver de acordo com o que considera essencial. Com o tempo, essa prática gera algo poderoso. Você passa a sentir orgulho de quem é, não pelo que possui, mas por aquilo que escolhe diariamente ser. Essa confiança silenciosa se torna um escudo contra comparações, julgamentos e expectativas impossíveis. O amor próprio deixa de ser uma ideia abstrata e se transforma em ação, em disciplina e em cuidado diário consigo mesmo. Essa quarta lição histórica te mostra que quando você constrói um relacionamento sólido com quem você é, ninguém mais pode ditar o seu valor. E, na conclusão, vamos reunir todas essas ideias e mostrar como o estoicismo pode te ensinar a criar uma autoestima tão forte e um amor próprio tão profundo que nada e ninguém poderá abalar a sua paz interior. Amar a si mesmo mais do que a qualquer outra pessoa não é egoísmo, é liberdade. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira autoestima nasce quando paramos de buscar valor no olhar dos outros e começamos a construí-lo dentro de nós. Marco Aurélio, Epicteto e Seneca compreenderam que nenhuma crítica, rejeição ou ausência de reconhecimento tem poder sobre quem sabe quem é. Quando você aprende a conhecer o próprio valor, a parar de se comparar, a filtrar as críticas e a nutrir um relacionamento sólido consigo mesmo, algo poderoso acontece. O barulho externo perde força, a insegurança diminui e a sua paz se torna inabalável. A partir desse ponto, você não precisa mais implorar por aceitação. Você se torna a sua própria fonte de força. Agora eu quero te ouvir. Qual dessas 4 lições históricas mais fez sentido para você hoje? Comente aqui embaixo. A sua experiência pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecer essas ideias e aprender a fortalecer a autoestima com base no estoicismo. Transformação começa dentro de você e cada escolha consciente que fizer a partir de hoje te aproxima de uma versão mais forte, mais livre e mais inteira de si mesmo. Não.